Oi. Louvado seja Deus. Bom estar aqui junto com vocês para nós ouvirmos de Deus. Eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, alguns ensinamentos que nesses anos Deus tem me dado, Deus tem derramado sobre mim, tem me ensinado. Nós estamos num caminhar, num processo. Dia a dia o Senhor aperfeiçoando, trabalhando, tratando. E a gente aprendendo mais e mais do Senhor e com o Senhor. Amém? Um dia eu ouvi de um pregador que todos nós carregamos uma mensagem específica. É o Evangelho, lógico, mas cada um de nós vai trazer esse Evangelho de uma forma específica. E a forma que Deus tem me dado e que eu tenho entendido é que a maneira que Deus deseja que eu proclame o Evangelho é através da arte, é através do louvor e da adoração. Assim Deus fez, assim Deus tem feito por onde eu ando. E muitas vezes nem é algo que eu planejo. Ontem eu fui ministrar um workshop numa igreja batista. E quando terminei a ministração, uma moça chegou comigo e testemunhou que Deus começou a mover na vida dela, desde o dia que numa adoração continental faz tempo. No início da adoração continental, quando eu limpava o chão, porque quando eu comecei a dançar, eu só rolava no chão, quem estava no início sabe, e eu ficava lá atrás. E lá eu ficava rodopiando e conversando com Deus e adorando. E aquela moça, que na época era uma menina, provavelmente, disse que aquela cena ficou na mente dela, que ela nunca esqueceu daquilo, porque ela me via não preocupada em que os outros me vissem. E, na verdade, eu nem queria muito que os outros me vissem, porque eu tinha vergonha. Porque eu já era avançada de dias. Eu já tinha 40 anos, mais ou menos. E muita gente criticava, o que essa velha está aqui rodopiando. A Valquíria uma vez até falou para mim assim, mãe, pelo amor de Deus, não vai, não faz. Olha o mico, mãe, eu tenho vergonha. E um desses dias, quando ela me abraçou, me segurando para eu não liberar os meus movimentos desconectados, o Espírito Santo tomou ela, e foi a primeira vez que nós dançamos juntas no culto. E a partir daí ela parou de me perseguir. Mas é que dentro do meu coração queima algo inexplicável, que eu não consigo decifrar, e talvez você não consiga entender, porque só quem sabe de onde Deus me tirou é que consegue compreender por que eu sou tão intensa. E até os meninos dizem que essa música, última que ele cantou, Cordas de Amor, é uma música que revela aquilo que Deus fez na minha vida. Quando ninguém acreditava, quando ninguém dava nada por mim, Deus não me julgou, Ele me amou. Como Ele fez com você também. E os meninos dizem que essa é a minha música oficial, porque eu cantava ela no início da nova aliança. E a minha marca hoje é porque Deus colocou dentro de mim um desejo de adorá-lo com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou. Porque essa é a minha resposta pelo grande amor que Deus derramou sobre a minha vida, pela misericórdia, a compaixão que diariamente me encontram, mesmo quando eu erro, mesmo quando eu piso na bola, meu Deus continua olhando para mim do mesmo jeito. E Deus continua olhando para você do mesmo jeito. Não tem a ver com seus acertos e com seus erros. Tem a ver com o amor incondicional dele por nós. Amém? E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso. Sobre louvor e adoração, que é o foco daquilo que eu ministro por onde eu ando. Muitas vezes eu mudo de assunto, mas eu acabo voltando para esse foco,
voltando para esse assunto, porque nós fomos feitos para adorar, para louvar o Senhor. Amém? Mas eu quero conversar sobre isso, porque a gente usa duas palavras, louvor e adoração. Em alguns momentos, elas até podem ser consideradas a mesma coisa, mas elas não são a mesma coisa. O louvor, na verdade, é uma expressão externa de todo adorador. Todo adorador louva, se expressa externamente através do louvor. Mas nem todo mundo que louva é adorador. Por isso é que Deus procura adoradores e não louvadores. E você vai já entender isso. Amém? Então, lá em Salmo, capítulo 100, versos 1 e 2, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Amém? E se você for olhar a Bíblia, você vai ver em vários lugares esse tipo de ordenança, de Deus nos mandando, nos ensinando a louvá-lo. E aí você pode pensar assim: Deus quer que eu exalte o nome dele para que ele seja conhecido. E sim, tudo bem, nós vamos fazer isso e vamos tornar Deus conhecido através do nosso louvor. Mas o real foco de Deus quando ele nos manda louvar é para que nós recebamos dele cura, libertação, ânimo, porque o louvor tem esse poder. Quando você louva o Senhor, seja através de atitudes, através de cânticos, através do seu instrumento, da sua dança, através do serviço, porque louvar não é só cantar. É no comer, no beber ou em qualquer coisa, eu estou exaltando o Senhor, então eu estou louvando ao Senhor. Amém? E quando eu estou sendo usada pelo Senhor, quando eu adoro ao Senhor através da minha vida, eu recebo dele bênçãos sem medidas. E é por isso que Deus, ele enfatiza isso, que nós devemos celebrá-lo, que nós devemos exaltá-lo. E a primeira conotação do louvor é que o louvor é festa. Diga, festa. Mas com vontade, festa. Glória a Deus. Quando eu era do mundo, eu entrava e saía da festa dançando. Eu já entrava lá na porta, seja onde for, já entrava no pique. E eu não saía desse pique. Acho que é por isso que eu tenho pique até hoje. Porque Deus me livrou do mundo e me trouxe com o pique para cá. As meninas às vezes ficam: pastora, a gente vai ter folga depois da conferência. Eu digo: vocês podem ter. Porque eu estou aqui inteirona. Depois do contramão, ninguém aguentava mais dançar. Eu vim domingo, dancei os 3 cultos. Para a glória de Deus. Não é porque eu sou, não, é porque Deus é bom. E louvor é isso. É a nossa reação festiva diante da presença do Senhor. A palavra celebrar, ela é, no hebraico, ruaua, que significa gritar, aclamar, fazer um barulho forte. A palavra em hebraico para júbilo é renana, que significa cântico, grito de alegria e voz de prazer. Então, louvor é esse som festivo. Quando o povo de Deus se junta em adoração, um som é liberado, amém? E isso faz a diferença no ambiente. Nós precisamos nos apresentar ao Senhor com cânticos alegres, com gritos de prazer. Segunda conotação do louvor é que o louvor é guerra. O louvor é uma arma de guerra, amados. Deus nos entregou isso, por isso Ele diz que nós devemos louvar. Porque através do louvor, nós vencemos os inimigos da nossa alma e vencemos a nossa própria alma. Quando ela começa a querer se apresentar com muitos mimimis, você comece a louvar e coloque a sua alma no seu lugar. Salmo 149 diz: aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na assembleia dos santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu rei, os filhos de Sião.
Louvem-lhe o nome com dança. Cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença descrita, o que será honra para todos os santos. Aleluia. Então o nosso louvor destrona Satanás. Príncipes aqui, nobres, tem a ver com principados, com demônios. Quando você louva o Senhor, você está combatendo contra Satanás. Encha a sua casa, encha o seu trabalho de louvor, e eu duvido que Satanás aguente ficar. Isaías capítulo 30, versos 31 e 32. Dá para colocar aí não, né? Vamos ler o 32, vocês têm aí, meninos? Coloca aí para mim, em nome de Jesus. Diz assim, ó: e a cada pancada do bordão, do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamborins e harpas, e com combates de agitação, combaterá contra eles. Vocês entenderam isso? Aqui Deus estava falando da Síria. Ele estava dizendo que ele ia bater na Síria, ia derrotar a Síria com a sua vara. E a Bíblia diz que a cada pancada que Deus desse, do juízo de Deus, seria como sons de tamborins, de harpas, de tambores. E cada vez que tivesse esse som sendo liberado, ia sendo desferido contra eles essas pancadas. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão aqui? Vocês estão recebendo aí? Reajam, que é para eu saber que vocês estão aqui comigo. Povo lá que está online, também reage, dá glória a Deus, recebe aí essa palavra no nome de Jesus. Nós temos na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 20, você vai ver os levitas indo à frente do exército, louvando a Deus. E quando eles iam, louvavam e levantavam suas mãos, o exército inimigo começou a se autodestruir. Eles não tiveram que lutar, eles só louvaram. E Deus confundiu o arraial do inimigo e eles começaram a se autodestruir. Entendam, vocês têm um poder nas mãos. Satanás começou a querer se andar, levanta. E vamos lá, irmão, vamos treinar, amém? A bateria vai nos ajudar. Cada pancada da bateria é uma pancada de Satanás. Então levanta aí. Se você tem uma luta para vencer essa semana, você tem uma dificuldade, tem alguém doente, começa a guerrear, começa a marchar, começa a declarar: quem é o seu Deus? Eu tenho um Deus todo-poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, pedir. É o Deus que cura, é o Deus que liberta. E onde tiver alguém oprimido, alguém preso às drogas, onde tiver um casamento sendo oprimido, nós declaramos: Espírito Santo de Deus, começa a agir. Irmão, começa a marchar, começa a treinar para você fazer isso na sua casa. Não dependa de ninguém. Você tem a arma do louvor. Aleluia. Quero ver você marchando. Você que está em casa também levanta aí do sofá e começa a marchar e começa a declarar a vitória na autoridade do nome de Jesus. Isso. Uma unção de ousadia para abençoar o ano aceitável do Senhor, junto com... Continua. Foi derramada uma unção. Receba essa ousadia do Senhor, irmão, no nome de Jesus. Declare: com o chofar vou erguer a minha voz para profetizar
toda sorte de bênção que Deus declarou. Somos boca de Deus aqui na terra, profeta nas nações. Estamos cobertos de autoridade e unção para... Creia nisso. Somos boca de Deus aqui na terra, profetas. Aleluia. Para... Aleluia. As maravilhas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, se você crê, podem sentar. Se você crê nisso, caminhe como quem crê. Abra a tua boca, profetiza, libera palavras. Destrava no mundo espiritual. Usa a tua boca para declarar o que Deus já disse a teu respeito e da tua família. Amém? Eu quero rapidinho passar aqui com 7 palavras em hebraicos que são traduzidas como louvor. A primeira é yadá, que significa uma ação voluntária, que expressa dependência absoluta em Deus. Quando nós louvamos, estendendo os nossos braços, levantando as nossas mãos, nós estamos dizendo: Senhor, não importa as circunstâncias, eu dependo de Ti. Eu creio que Tu estás providenciando todas as coisas. É admitir em público a sua dependência de Deus. Salmo 138:1 diz: eu darei graças a Ele de todo o meu coração. Eu cantarei louvores a Ele diante dos deuses. É declarando o que Deus tem feito, amém? E essa é a palavra que a gente vai encontrar lá em 2 Crônicas. Nossas mãos, irmão, expressam muito da nossa personalidade. E nós podemos fazer um punhal e golpear alguém, mas nós podemos alcançar e tocar alguém com as nossas mãos e abençoar essas pessoas. Nós também podemos levantar as nossas mãos, louvando ao Senhor e profetizando mudança, mudança na vida das pessoas, mudança no ambiente. Aleluia! Não importa o que você está passando, levante suas mãos e diga: assim eu te bendirei enquanto eu viver, levantarei as minhas mãos em teu nome. A outra palavra é tovida, que significa levantar também as mãos, agora com ações de graça, apresentando sacrifícios de ações de graça, não mais somente pelo que já recebeu, mas por aquilo que você crê que vai receber, e isso é fé em ação. Aleluia! Pratique a sua fé, irmão. A terceira palavra é halal, que significa celebrar com palavras, falar entusiasmadamente de algo ou alguém. Entenda, o louvor é sempre extrovertido, audível e visível. Não tem como eu louvar o pastor Zé Luiz aqui sozinho. Ninguém vai ouvir, ninguém vai saber que eu estou louvando. Então não tem como você louvar ao Senhor, exaltar o Senhor, sem uma manifestação externa. Essa palavra, ela conota uma tremenda explosão de entusiasmo no ato de louvar. E amados, isso é que uma pessoa faz quando o seu time favorito vence uma partida nos últimos minutos da partida. E às vezes, eu sei que aqui não tem esse tipo de homem, não tem homem me assistindo assim, glória a Deus. Mas os homens são tímidos na igreja, eles não dão glória a Deus, eles não gostam de levantar na hora do louvor, tenham aí se manifestando. Aqui não tem isso, eu estou dando só um exemplo. Em nome de Jesus eu profetizo que não tem. E se tiver, não vai mais ter. Aí fica tímido. Mas coloca esta criatura diante de um futebol. Aí você vai ver o homem pulando, dando gritos, brados, xingando os jogadores. Seja perdendo, seja ganhando, eles estão ali. Exauridos, estão ali vermelhos, saem rouco. Os homens voltam rouco do futebol. Mas aqui na igreja, quer não. Né? Fica tudo tímido. As mulheres ainda se liberam mais, mas os homens... Mas tem mulher também que grita mais no jogo do que aqui dentro. Mas, gente, você já pensou que Jesus fez o maior gol da terra?
que ecoa até hoje nas nossas vidas e naquelas pessoas que começam a saber desse gol. E nós estamos tímidos, nós não nos manifestamos diante dessa glória que Deus nos deu, que foi a vida do Filho dele, para morrer por nós, para nos tirar do lugar de pecado, de morte. Como que eu posso ficar inerte? Como que eu posso não reagir diante de um fato desses? E reajo diante de um cantor gospel. Porque eu já vi nos shows o povo se esgoelar. Lindo! Acontece, irmãos. A gente vibra mais diante de homens do que de Deus. Lembre-se, louvor é reação. E reação festiva. É uma arma de guerra para você vencer até a sua própria alma. Então, se essas pessoas elas são realmente fãs, elas permanecem com as mãos levantadas e gritam. E essa é a essência do significado da palavra halal. Essa empolgação quando nós louvamos ao Senhor. O louvor, amados, não é emocionalismo, mas ele é emocional. Como assim? Emocionalismo é quando eu só louvo quando eu estou com vontade. Quando eu estou feliz, quando tudo está bem, então eu estou afim, eu louvo. Isso é emocionalismo. É emocional porque envolve todo o nosso ser, inclusive as nossas emoções. Nós nos emocionamos diante da presença de Deus. Mas eu louvo ao Senhor, estando feliz ou não, estando dando tudo certo ou não. E isso é sobre contentamento, é sobre você estar alegre da presença de Deus, independente do que você está vivendo. As lutas, elas se apresentam diariamente. E não tem como a gente evitá-las, mas tem como passar dando glória, amém? Vencendo cada dia o seu mal, em adoração, em louvor. Shabaque é a outra palavra e significa expressão de júbilo e vitória. Expressões em alta voz, forte voz, gritos de júbilo. Shabaque também significa ordenar triunfo, glória e gritos. E esse, amados, o shabaque, é o tipo de louvor que faz o diabo fugir. Esse louvor que é forte, extravagante, faz o diabo correr. Coloca Satanás para correr da tua casa no nome de Jesus, amém? Baraque é a outra palavra que significa bendizer ao Senhor, com atos de rendição, prostrado, ajoelhado na presença de Deus, esperando receber um milagre de Deus. Como o salmista diz no Salmo 103, bendize ao Senhor, ó minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor, ó minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A sexta palavra é zamar, que significa usar ritmos e músicas. E você vai encontrar lá no Salmo 33, 3, onde Deus diz, tocai bem e com júbilo. E essa é uma das coisas que nós estamos enfatizando na conferência criativa. Nós estamos enfatizando a excelência, buscando se aperfeiçoar naquilo que a gente faz. Se tem algo que Deus tem me incomodado, é para dar o melhor para o Senhor naquilo que eu faço. Nós devemos ser excelentes em tudo que nós fazemos. E por isso, nessa conferência, nós estamos trazendo isso, essa consciência de que todo artista, seja em que área for, se especialize, busque aprender mais. E isso vale para mim, para você, para os músicos. Estou pegando no pé do músico para cantar direito, para tocar direito. Eles ainda estão me conhecendo. Mas já vai dar certo. Amém? Deus nos pede para louvá-lo, fazendo de forma excelente aquilo que Ele nos deu para fazer. E a sétima palavra é terrilá, que significa a forma mais exaltada de louvor ao Senhor. É louvar ao Senhor com um cântico novo, um canto não aprendido previamente de memória, mas a ênfase aqui é dar liberdade ao Espírito Santo, amém? E ao seu Espírito, para que Ele libere, com voz audível, palavras de gratidão. Amados, o tamanho
da revelação que nós temos a respeito de Deus, também será o tamanho do nosso louvor e adoração. Tommy Tenney diz isso. Se a nossa revelação, a revelação que temos de Deus for pobre, medíocre, assim também será o nosso louvor a Ele. Amém? Nós precisamos aprender do Senhor. Conhecer mais do Senhor, mais da sua palavra, para que nós possamos louvá-lo de verdade em tudo que nós fizermos. E uma das coisas que eu aprendo nesse tempo com Deus é que todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Que nós devemos louvá-lo em todo tempo, independente das circunstâncias. Então o recado é: então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Então louve. Você pode ficar em pé? Simplesmente louve. Você que está em casa, levanta também e começa a adorar o Senhor. Louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. E sabe o que acontece? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia. Caminha contigo de noite e de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escuta aqui. Quando você louva, Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando corrente. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito com muito louvor. Aleluia! Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia! Podem sentar. Nessa noite Deus está querendo levantar adoradores. Deus está querendo levantar guerreiros da adoração. Você não vai ficar mais gemendo. Você não vai mais ficar se lamentando. Você vai se levantar como guerreiro do Senhor e vai declarar a sua vitória. Amados, e a nossa vitória nem sempre é do jeito que a gente acha que deve ser. Por exemplo, quando minha mãe estava doente, a minha vitória era que ela fosse curada. Mas a vitória era que ela foi levada. Deus decidiu levá-la. E como a Esla cantou quando perdeu o filho dela: eu sou o milagre. O milagre Deus fez em mim, transformando a minha vida, me ensinando a louvá-lo, mesmo quando a resposta não é do jeito que eu queria. Não se engane achando que a vitória é que Deus vai fazer do seu jeito. Não, é do jeito dele. Mas a vitória é porque nós somos alterados. Por isso é que nós somos mais que vencedores. Porque nós saímos diferentes de cada luta, irmãos. Eu nunca mais fui a mesma depois que a minha mãe morreu.
porque eu aprendi a ir para Deus. Eu aprendi a me segurar em Deus. A minha família toda se desviou. E eu fiquei, sabe por quê? Porque todos os dias eu ia para Deus e chorava cantando para Ele. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre servirei a Ti, Senhor. É assim que nós vencemos, colocando a nossa alma no lugar dela. Amém. Glória a Deus. Adorando ao Senhor em todo tempo. E não dependemos das circunstâncias. E eu aprendi a ser essa mulher com a minha mãe, que não se entregou nos últimos dias, nos últimos momentos. Minha mãe louvava o Senhor enquanto ela teve forças. Ela louvava, como diz o texto, no leito ela louvava. E ela me ensinou a ser essa mulher que supera, que vence as guerras. É na presença de Deus. É assim que eu aprendo a matar a minha carne e a caminhar na direção de Deus. Amém? E adoração? Vamos já terminar, que eu não sei, me controle a hora aí, viu, gente? Então, a adoração é algo mais profundo, é mais intenso. E assim como o louvor, a adoração também é limitada pelo grau de conhecimento que temos de Deus. Não podemos ir além na adoração, além do que nós conhecemos a respeito de Deus. Portanto, amados, se você quer ser um adorador, é indispensável que você desenvolva com Deus diariamente um relacionamento íntimo, amoroso e sempre renovado. Para nós sermos o adorador que a palavra de Deus diz que Ele procura, nós precisamos entregar o nosso coração a Ele e permitir que Ele conserte o nosso coração. É por isso que eu digo que tem louvadores e adoradores. Porque a palavra de Deus diz lá em Mateus 15:8, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Infelizmente, muitos de nós estamos nessa situação. Abrimos a boca, declaramos, principalmente quando precisamos de Deus, da ação de Deus, mas o nosso coração está distante, porque nós não queremos obedecê-lo. Nós não queremos que Ele retire alguns pecados de estimação que nós carregamos. Porque às vezes é difícil abrir mão desses pecados. A gente se sente confortável. Mas nós precisamos, como verdadeiros adoradores, permitir que o Senhor trate com o nosso coração. Também como adoradores, nós precisamos adorá-lo em verdade. E a verdade tem a ver com o entendimento de Deus. A verdade tem a ver com base bíblica. Eu preciso conhecer a palavra de Deus para conhecer a Deus. Eu preciso dessa verdade, desse conhecimento para ser um verdadeiro adorador. Essa expressão verdade também fala de adorar ao Senhor com sinceridade, com integridade, com pureza de coração. Deus nos conhece, não adianta a gente fingir. Nós podemos chegar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa. Me ajuda a ser melhor, me transforma. A expressão verdade também significa fazer, viver a nossa adoração através da verdade que é Jesus. E também o verdadeiro adorador, ele adora em espírito, ele se envolve com todo o seu ser e deseja perder o controle da sua própria vida em rendição ao Senhor. Então, a adoração, diferente do louvor, ela é um estilo de vida. A adoração é um modo de viver. Não é só um momento onde eu abro a boca e canto, ou falo de Deus, ou faço algo para exaltar a Deus, mas é a maneira como eu vivo diariamente, a maneira como eu me visto, a maneira como eu me relaciono com as pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto, no trabalho, em casa. A maneira como eu lido com as coisas de Deus. É esse estilo de vida.
as minhas palavras, a minha maneira de agir, de pensar e de falar. Isso é o estilo de vida. O verdadeiro adorador tem um estilo de vida que impacta, que marca a vida de pessoas. Mesmo quando a gente não está pretendendo fazer, mas às vezes um simples gesto, uma simples maneira de vestir. Um dia alguém mandou uma mensagem para mim no direct do Instagram da loja, dizendo para mim: a sua loja não é só uma loja. Eu tenho problema de depressão e todas as vezes que eu abro e vejo seus stories e vejo suas postagens, Deus fala comigo. Não é para minha glória, mas é porque Deus pode fazer isso e Ele quer fazer isso também com você. Ele quer que você seja essa pessoa que em tudo revela o poder, o amor de Deus. Amém? Então, o modo de viver em adoração requer de nós um preço. O preço da humilhação, o preço do quebrantamento, o preço da renúncia e o preço da obediência. Diga: humilhação, quebrantamento, renúncia e obediência. Isso precisa estar na vida do verdadeiro adorador. Porque um verdadeiro adorador também cultiva uma vida de oração. Não é aquele que está aqui em todas as orações da igreja, mas é aquele que lava a roupa orando, que dirige orando, que trabalha orando, que trabalha se comunicando, que está conectado com Deus, percebendo o direcionamento de Deus cada momento. Tem relacionamento com Deus. Um verdadeiro adorador tem uma vida de testemunho que alegra ao Senhor. Por onde ele anda, ele exala o perfume de Cristo. Um verdadeiro adorador é conhecedor da palavra, já falei isso aqui. Mateus 22, 29 diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amados, isso é tão ruim, porque eu me converti aos 10 anos. Mas sabe quando eu comecei a entender e a buscar conhecer a palavra de Deus? Com 39 anos, quando eu cheguei aqui em Imperatriz. E eu já tinha feito seminário teológico. Tinha estudado a Bíblia, só que teologicamente. Não condeno, foi bênção. Muito do que eu sei, eu aprendi lá. Mas eu aprendi e fiquei na letra, esqueci do poder. E só o poder pode nos trazer a revelação da letra. Então nós precisamos caminhar com os dois. Um verdadeiro adorador sempre busca a excelência na sua adoração. Em tudo que você fizer, você precisa buscar fazer o melhor. A Bíblia diz que tudo que tiver as mãos para fazer, faz com todas as tuas forças, como para o Senhor. Então é tudo, irmãos. Não é só cantar, pregar, é tudo. Tudo que te vier as mãos para fazer. O que Deus tem te entregue? O que Deus tem colocado nas suas mãos? Como você tem feito como adorador para exalar esse perfume de Cristo? Então a essência da verdadeira adoração consiste em tomarmos os desejos do coração do Pai como nossos próprios desejos, fazendo toda a sua vontade e sendo filhos obedientes como Jesus. Eu sempre falo para os meninos do louvor, se eles pensam, quando eles cantam aquela música da oração do Pai Nosso, que a gente diz para fazer, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Você já parou para pensar como é feita a vontade de Deus no céu? Você imagina os anjos dizendo: não, desse jeito eu não vou fazer não. Não concordo não. Você já imaginou os anjos contestando a vontade de Deus? Então, se você quer a vontade de Deus, amados, é sem contestar, é sem murmurar, é sem reclamar, é ouvir e obedecer. É isso que o verdadeiro adorador faz. E uma palavra que eu quis destacar na língua grega, que é traduzida como adoração, é a palavra proskúneo. Conseguem botar aí? Ok. A palavra proskúneo, ela é formada por outras duas palavras. Ela significa abaixar o corpo ou dobrá-lo. Prostrar-se literalmente ou simbolicamente em homenagem a alguém. E essa palavra, então, ela é formada de pros, que significa para frente, e cum, que significa um cachorro, um cão de caça. Se você for colocar ao pé da letra, é beijar como um cão beija a mão do dono.
E quando eu vi essa frase, quando eu estudei e descobri isso, eu fiquei pensando nos cachorrinhos, né? Que a gente pode chutar, pode brigar, mas ele sempre quer voltar para estar conosco. Já prestaram atenção nisso? O cachorro você chuta, enxota, mas ele volta. Ele está sempre ali. Não é que Deus vai nos enxotar. Deus não faz isso conosco. Mas o que eu quero dizer é que nós devemos ter o desejo de estar na presença de Deus, como um cão tem desejo de estar na presença do seu dono. Eu lembro que eu fui passar as minhas primeiras férias lá em Belém, e a minha sobrinha tinha uma cadelinha, ela ainda tem a Flor, só que a Flor era bem pequenininha, bem bebê. E ela tirou a Flor do quarto dela porque nós estávamos lá hospedados. Mas a Flor passou a noite inteira gemendo e chorando e arranhando a porta do quarto. Enquanto a Amanda não foi buscá-la, ela não parou. É basicamente isso: bater e abrir-se-vos-á. Nós devemos estar batendo a porta, de verdade, buscando a presença de Deus, dia após dia, clamando. Porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, se você buscar intensamente, Ele vai se deixar achar. E Ele é tão facinho, a gente nem bate muito, né? Porque Jesus, Ele quer ser encontrado por nós. Quanto mais insistente você for, mais profundo Ele vai te levar. Então, escolha ser profundo na presença de Deus, no nome poderoso de Jesus. Deixa Deus, amados, trazer você para esse lugar de adorador. Porque o falso adorador, ele é incapaz de aceitar a repreensão. Ele não consegue se submeter. Os que adoram de verdade andam em submissão em todos os níveis da sua vida. Mas o falso adorador, ele quer estar ali, em evidência, mas ele não quer se submeter. Principalmente se ele julgar que a pessoa é menor que ele. Nosso senso de reverência e de admiração vai crescer quando nós meditarmos e orarmos sobre o maravilhoso e tremendo ato de Deus a nos redimir.